Muito bem, você que está com a gente desde 8 horas, mais uma vez desejamos um bom dia, um feliz sábado. E você que se conectou agora, seja bem-vindo. Estamos aqui na transmissão ao vivo, aqui da Igreja do Marco em Belém, e vamos iniciar agora o estudo da lição. Está aqui ao meu lado o pastor Isinaldo, professor de teologia, concluindo o doutorado. Pastor, seja bem-vindo. Obrigado, pastor Fanuel. É uma alegria estar participando aqui com vocês. Quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo nesse momento também. Que Deus nos abençoe no estudo da Palavra de Deus. O pastor Isinaldo, ele é professor do SALT, Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, com sede aqui na FAAMA, e tem ali já, inclusive, alguns alunos conectados aqui. Pastor, é muito bom, obrigado por ter recebido e aceito o nosso convite para estar aqui. Nesse momento nós vamos fazer uma oração, nós vamos estudar a lição. Você deve ter a sua lição aqui, eu estou com a minha, você deve ter a sua. Como interpretar as Escrituras. É um assunto de hermenêutica, não é? A compreensão e estudo da Bíblia. E tem sido muito proveitoso, e nós vamos então avançar um pouco mais hoje, tendo o tema, a visão de Jesus e dos apóstolos acerca da Bíblia. Então, vamos fazer uma oração juntos, para que Deus esteja com a gente, nos traga a compreensão para esse tema. Você pode enviar a sua pergunta no nosso chat, tá bom? Está disponível e aberto o chat, você pode enviar a sua pergunta e nós vamos ler aqui durante a exposição que o pastor Isinaldo vai fazer. Oremos. Muito obrigado, Senhor, pelas orientações preciosas que já tivemos aqui com respeito à saúde. E agora vamos introduzir o tema que já estudamos durante a semana sobre a Bíblia, o estudo da Bíblia, a visão de Cristo, dos apóstolos, sobre a tua palavra, que ela possa ser compreendida cada vez mais por nós, para partilharmos com aqueles que necessitam, e assim, que a tua palavra continue transformando vidas e alcançando corações. Se há alguma dificuldade de interpretar, se há alguma dificuldade com alguma porção da Bíblia, traga-nos a compreensão e a fé para crer que a tua palavra é verdadeira e fiel. Use o pastor Isinaldo, mais uma vez, o nosso convidado de hoje, seja abençoado sua família, seus alunos e o ministério que o Senhor confiou. Oramos em nome de Jesus. Amém. Antes, pastor Isinaldo, de começar, eu queria agradecer aqui a equipe que está sempre com a gente, né? Há pouco a gente teve aqui, que nos ajudou a organizar esse espaço. Então, a equipe que o Marcos tem conduzido, muito obrigado, Marco Gentil, o nome já diz tudo, né? Gentil, um nome muito especial. Aí a equipe do som, o João hoje, a equipe que está cuidando lá do vídeo, Humberto, e também ali nós temos o Mateus e o Samuel cuidando da transmissão no computador, e os diáconos, né? O Marcos coordenando a equipe que tem aqui recebido aqueles que vão participar. Pastor, o livro de Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus dá uma resposta em um momento bem difícil. Ele estava sendo tentado pelo inimigo. Isso revela que a tentação não é pecado, mas o cair na tentação que é pecado, porque Jesus foi tentado e não pecou. E então ele responde assim ao tentador. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Pastor, o que Jesus queria dizer com isso? Eu vou comer a Bíblia? Qual a expressão é claro figurada? E que valor tem essas palavras de Cristo em um contexto onde a Bíblia está sendo tão relativizada, não é? A porção, essa porção essa não é inspirada, essa é válida, não é válida para mim. Que lições a gente pode começar a tirar com o nosso estudo de hoje? Nós temos aqui importantes lições aqui nesse capítulo, né? Respondendo diretamente já a sua pergunta. É interessante, Jesus aqui ele faz uma citação das Escrituras, né? A gente percebe que em cada resposta à tentação, ele tem uma expressão muito forte, muito importante, que ele usou ao longo do seu ministério, está escrito. A gente percebe a primeira lição que já podemos tirar, a gente percebe que o ministério de Jesus, a vida de Jesus, sempre foi fundamentada na Bíblia Sagrada. Então ele sempre usava essa expressão, está escrito. E especificamente aqui nesse capítulo, Mateus capítulo 4, foi o verso 4 que você leu,
Não somente aqui no verso 4, talvez a gente comente os outros versos também, mas nas outras duas tentações, a resposta de Jesus sempre foi: está escrito. E ele sempre estava se referindo às Escrituras. E é importante, pastor Fanuel, a gente saber qual parte das Escrituras ele estava se referindo. Ok? Nos 3 versos, nas 3 respostas, Jesus ele nos remete ao livro de Deuteronômio. Isso é interessante. E é interessante a gente fazer uma pergunta, né? O porquê, aqui por ocasião da tentação no deserto, o porquê Jesus só citou o livro de Deuteronômio? É interessante, Jesus só faz citação do livro de Deuteronômio. Na verdade, Jesus está nos remetendo ao livro de Deuteronômio, por quê? Por exemplo, aqui a primeira resposta nos remete a Deuteronômio capítulo 8. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E as outras citações também ao livro de Deuteronômio. É porque no livro de Deuteronômio nos remete à experiência que o povo de Israel estava tendo no deserto. Ali já era a segunda geração de israelitas. Na verdade, eles já haviam andado 40 anos no deserto. Interessante que Jesus estava aqui no final dos 40 dias. Então isso nos mostra que a experiência que o povo de Israel estava passando no deserto, em certo sentido, era um tipo da experiência que Jesus também passaria no deserto nos 40 dias. Interessante isso. E quando Jesus nos remete ao livro de Deuteronômio, Jesus está querendo mostrar para nós que a experiência de Israel era que a nação israelita deveria depender da palavra de Deus. Para ter sucesso ao longo do deserto, os israelitas dependeriam da revelação de Deus, dependeriam da palavra de Deus. Então ele faz essa citação de Deuteronômio no contexto da experiência de Israel no deserto. Então, assim como ele dependeria da palavra de Deus para suportar todas as tentações, assim também a nação israelita em sua história deveria ter dependido da palavra de Deus para passar por todas as tentações. Então a primeira lição que nós podemos aprender é que diante de qualquer tentação, diante de qualquer provação, diante de qualquer força inimiga, a nossa única fonte segura é depender da palavra de Deus. Esse foi o sucesso de Jesus Cristo em seu ministério, e esse também deveria ter sido o sucesso de Israel ao passar pelos 40 anos no deserto. A gente percebe que hoje existe um neocristianismo onde coloca lentes que usam, por exemplo, a filosofia, a sociologia para ler a Bíblia. Ao ponto de querer, por exemplo, explicar que a criação não foram 6 dias literais, a tentar explicar que os relatos miraculosos, na verdade, foram poesias criadas para episódios onde Deus, de certa forma, agiu, mas não com todos aqueles elementos. Qual o perigo de partirmos para esse tipo de posicionamento? Pergunta é muito boa. Veja só, nós temos que entender o porquê essas pessoas elas usam esses recursos, né? Por exemplo, no mundo que vemos hoje, você falou bem na sua introdução, as pessoas estão relativizando a Bíblia Sagrada. Eles não têm mais a Bíblia como uma palavra absoluta, que foi o caso de Jesus. Jesus ele teve a Bíblia como uma palavra absoluta. Está escrito, está escrito. A pergunta é, por que as pessoas hoje estão relativizando a Bíblia? E por que elas estão usando outros recursos para interpretar a Bíblia? Na verdade, pastor, essa é uma resposta histórica. Isso nos vem desde a Revolução Francesa, lá atrás, né? Lá atrás, esses movimentos filosóficos, eles nasceram foi uma resposta durante um período, eu vou usar entre aspas, né? Na verdade sempre uso essa expressão, um período de escuridão espiritual que o mundo passou no período da Idade Média. Naquele período, por causa da religião predominante, as pessoas elas foram assim, posso usar essa expressão, massacradas espiritualmente falando. E a Revolução Francesa deu uma resposta à religião predominante. E qual foi essa resposta da Revolução Francesa? A Revolução Francesa jogou a Bíblia por terra. E aí imperou a ideia da razão, do racionalismo. Então todas essas filosofias, essas ideias filosóficas que nós temos hoje, na verdade têm séculos de existência. Então foi uma resposta diante do negativismo da religião da época, ok? Então relativizou a religião, relativizou a Bíblia. Então é por isso que eles pensam assim. Então, por exemplo, essas ideias elas não vêm de hoje, elas vêm lá cerca de 200 anos atrás. Por exemplo, a Revolução Francesa foi em 1793, então já vem muito tempo.
E isso nos dá a seguinte lição: a maneira como nós vivemos a religião vai definir da maneira como as pessoas vão responder à Bíblia. Então, se eu viver o cristianismo da maneira como tenho que viver, as pessoas vão acreditar na Bíblia. Se eu não vivo o cristianismo da maneira como eu tenho que viver, as pessoas vão rejeitar a Bíblia. Foi o que aconteceu lá na Idade Média. A religião predominante na época não interpretava e não vivia a Bíblia da maneira como tinha que viver, e veio a Revolução Francesa e respondeu daquela maneira como nós estamos vivendo até hoje. Ok. Então, como que eles respondem? Eles olham a Bíblia como uma visão humana, racionalismo, etc. Eles vão jogar a Bíblia no relativismo, que na verdade não é essa maneira que nós temos que entender. Nós temos que interpretar, nós temos que estudar a Bíblia não com as nossas pressuposições humanas. Nós temos que nos aproximar da Bíblia com a mente aberta, para deixar que a própria Bíblia interprete por ela mesma. A própria Bíblia, ela em si mesma é a própria autoridade. Eu não tenho que me aproximar da Bíblia com nenhum pensamento humano, por exemplo, com nenhuma filosofia humana, com nenhuma pressuposição humana. Eu tenho que me aproximar da Bíblia, deixar por terra todo o meu doutorado, todo o meu título que talvez eu tenha, e deixar que a própria Bíblia ela se interprete por si mesma. Isso é interessante, que isso é uma característica própria da Bíblia. A Bíblia ela se interpreta por si mesma. Pastor, a gente percebe aqui claramente então que as nossas crenças vão afetar as nossas ações, o nosso comportamento. Perfeito. Por isso que é o perigo da gente então partir para esse lado de querer relativizar a Bíblia e acabar afetando a nossa postura ao assim diz o Senhor, não é? Exatamente. Essa última frase sua foi muito boa, né? O assim diz o Senhor. Eu acredito que esse é o parâmetro que nós devemos seguir. E a gente percebe que essa é a frase que mais se repite na Bíblia, especificamente no Antigo Testamento, não? Os profetas bíblicos, eles sempre, quando eles se aproximavam do povo, ou sempre quando eles iam escrever a Bíblia, eles tinham essa cláusula: assim diz o Senhor, ou então veio a minha palavra do Senhor. Então a gente percebe uma autoridade da Bíblia. A Bíblia tem autoridade. Por exemplo, podemos dizer pela própria denominação, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós cremos, as crenças fundamentais que são sustentadas pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, não foi nenhuma comissão que criou, não foi nenhum líder religioso da Igreja Adventista que criou. As 28 crenças fundamentais que nós acreditamos, são 28 crenças fundamentais que nós extraímos da própria Bíblia. Então são as 28 crenças fundamentais bíblicas, ou assim diz o Senhor, que deve imperar toda a nossa maneira de pensar. Pastor, participando aqui agora os comentários, eu queria agradecer a presença do Felipe Alves, um garotinho de 8 anos, está completando aniversário hoje, olha aí, junto com a sua mamãe, a Pérsida Alves, e ele manda um abraço aqui para todos. E há uma pergunta do Ricardo que está na verdade na parte final da lição, mas eu acredito que é importante antecipá-la. Ele diz assim: todas as escrituras são inspiradas, mesmo as partes que não são necessariamente aplicáveis a nós hoje e que se cumpriram em Cristo. Em que sentido essas porções da Bíblia nos beneficiam? Pergunta muito boa. Por exemplo, talvez porque na verdade talvez ele não referiu, mas eu acredito que o telespectador possa estar se lembrando. Por exemplo, partes como essas aqui, ó, as genealogias. Você chega lá no livro de Crônicas, né? Você tem ali fulano, filho de fulano, sobrinho de cicrano. Aí você percebe que é um verso que tem 3 nomes. Aí você faz essa pergunta: o que esse verso tem a ver conosco hoje? Nós cremos que toda a Bíblia foi inspirada. Toda a Bíblia foi inspirada, ok? Seja em gênero histórico, enfim, toda a Escritura é inspirada por Deus. A grande pergunta é: o que essa parte da Bíblia tem a ver conosco hoje? Outro exemplo podemos dar, por exemplo, as leis de saúde ali na nação israelita, algumas leis, etc., que parece que não tem muito a ver com o contexto que nós vivemos hoje. É o seguinte, por mais que determinada porção da Bíblia, aparentemente, talvez ela esteja mais adaptada e relacionada com aquele tempo, mas nós podemos tirar princípios, pastor Fanuel, são princípios que são extraídos. Por exemplo, você pega uma genealogia, no seminário eu dou aula de Antigo Testamento, e tem uma classe nossa que são os livros históricos.
E a gente passa pelos livros de crônicas ali. Quando você estuda atentamente essa porção da Bíblia, você percebe que nós temos lições, nós vamos extrair lições. Por exemplo, o livro de Números que fala sobre a organização das tribos de Israel. O que isso tem a ver conosco? É lógico, você não vai analisar um texto fora do seu contexto, você analisa aquele texto dentro do contexto. Então, quando você analisa aquele texto dentro de todo o contexto maior do livro, aí sim você aprende lições importantes, independente de qual tempo a pessoa esteja vivendo. É como peças do quebra-cabeça, só vai ter a compreensão do todo se eu entender. Exato. Que aquela parte ela é muito significativa. Exato. Como, por exemplo, o Velho Testamento, pastor, que fala do sacrifício do cordeiro. A pessoa fala, por que eu tenho que entender como é que eu oferecia um cordeiro? Tinha que ser de manhã à tarde. E tinha também, quando não era possível a família levar um cordeiro, levava pombinhos, pombas, né? Ou se não pudesse, uma éfa de farinha. Por que eu tenho que entender isso? Que Cristo acabou com tudo isso. Exato. Por exemplo, você deu o exemplo aí do sacrifício dos animais, né? Por que tinha que oferecer um sacrifício de manhã e à tarde? Não bastava um? Por que tinha que oferecer sacrifício de manhã à tarde? Muito simples. Qual que é a lição que o texto está querendo nos mostrar? Nós bem sabemos que aqueles animais sacrificados, eles eram um tipo do verdadeiro cordeiro que seria sacrificado futuramente, Jesus Cristo. O próprio Cristo, quando apareceu às margens do Rio Jordão, João Batista mesmo falou isso: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a pergunta ainda fica: por que eu tinha que oferecer sacrifício de manhã e à tarde? Muito simples. O texto está nos mostrando a nossa necessidade constante da pessoa de Jesus Cristo. Constante. Por isso que é chamado de sacrifício contínuo. Sacrifício contínuo. As lâmpadas no santuário, elas deveriam ser acesas a cada 24 horas. O sacerdote ele tinha que trocar o azeite, o óleo ali que alimentava a lamparina. Os pães eles eram trocados a cada sábado. O sacrifício era oferecido de manhã e à tarde. Então você percebe que a palavra contínuo é uma palavra-chave no livro de Levítico, no livro de Êxodo, demonstrando a nossa necessidade diária e contínua de Jesus Cristo. E aqui nós temos uma lição importante. Eu e você, a experiência que nós tivemos com Jesus ontem, essa experiência não substitui a experiência que eu tenho que ter hoje. E a experiência que eu estou tendo com Jesus hoje de manhã não vai substituir a experiência que eu tenho que ter com Ele à tarde. Então aqui está a lição. Essa é a lição. Eu tenho que ler a Bíblia com essa ótica, com esses olhos, de extrair lições do todo. Que nem você mesmo falou, pastor Fanuel. Olhar aquele texto dentro de um todo. E aí nós conseguimos extrair a lição. Perfeito. Olha, tem uma pessoa que participou com a gente, ele está dizendo assim: a sensação que eu tenho na vida prática é de que as pessoas arrumam outros meios para interpretar a Bíblia, ou relativizam, pois assim legitimam a ilegalidade de suas vidas. É isso mesmo? Sim. Veja só, nós temos que tomar o cuidado de quando nós nos aproximamos da Bíblia, nós não termos nenhuma pressuposição. Foi o que nós falamos no início, né? Então, se eu tenho esse cuidado de me aproximar da Bíblia com a mente totalmente limpa, sem nenhuma pressuposição, sem nenhuma ideia pré-concebida, o que vai acontecer? O próprio autor da Bíblia, ele mesmo vai se encarregar para me revelar a Bíblia. E quando eu falo autor da Bíblia, eu estou me referindo a quem? A quem inspirou a Bíblia, o Espírito Santo. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, se você se aproxima da Bíblia com atitude de reverência, de humildade, com oração, e pedindo a Deus para que Deus lhe ilumine, o que vai acontecer na hora, pastor Fanuel? Você vai estar lendo o texto bíblico, e o próprio Espírito Santo, ele vai se comunicar contigo, ele vai te ajudar a você se lembrar de uma palavra que você leu em outro texto. Você vai se lembrar de um outro texto que faz conexão com aquele texto, e a própria Bíblia ela vai formando a sua própria interpretação. Isso é real, isso acontece. Se você se aproxima da Bíblia com essa atitude, uma atitude humilde, uma atitude de reverência, uma atitude de oração, o próprio autor das Escrituras estará ao seu lado para lhe ajudar no entendimento das Escrituras. Isso é muito importante. A Gabriela Mota, ela faz uma importante pergunta aqui. O senhor falou que a gente tem que estudar a Bíblia deixando de lado pressupostos. Perfeito. Aí olha o que ela coloca aqui. Imagino já. Ao nos aproximarmos com a mente aberta, livre dos pressupostos humanos, isso pode significar que nos afastamos também do que conhecemos sobre moral? Boa,
boa pergunta. Nos que nos conhecemos sobre moral. Moral. Ótimo. É o seguinte, ó, Deus ele tem várias maneiras de se comunicar conosco, né? Hebreus capítulo 1, versículo 1 fala isso: havendo Deus outrora de muitas vezes, muitas maneiras, falado aos pais pelos profetas. Então assim, Deus se comunica com o ser humano de várias maneiras. Uma das maneiras pelas quais Deus se comunica conosco é pela nossa mente. É pela Bíblia, pela mente, etc. Livro de Romanos, capítulo 1, versos 17 a 20, fala assim que Deus, por exemplo, aquelas pessoas que não têm nenhum conhecimento da Bíblia, como é que Deus se comunica com essas pessoas? Na mente. Na mente, Deus cravou em nossa natureza e nosso coração uma lei moral, uma lei ética. Então, por mais que a pessoa não tenha conhecimento da Bíblia, mas a pessoa sabe o que é ético, a pessoa sabe o que é moral, ela sabe o que é ético. Então, por exemplo, por mais que eu me aproxime da Bíblia sem nenhum pressuposto, eu sei o que é correto. Há dentro da minha mente uma lei que Deus cravou essa lei, Deus escreveu essa lei. Então eu sei o que é ético, eu sei o que é moral. Então é interessante, quando eu me aproximo da Bíblia com a minha mente totalmente desprovida de pressuposições, dentro de mim, Deus já cravou dentro de mim a sua própria palavra. Então aquilo que Deus falou dentro de mim vai entrar em concordância com aquilo que Ele falou na palavra escrita. Isso é muito interessante. Então assim, o próprio Deus, Ele vai me guiar no estudo das Escrituras. É certo, pastor Fanuel, olha só que interessante, que em algum momento, Deus também vai conduzir pessoas ao meu lado para me ajudar na interpretação das Escrituras. Isso me vem à mente, sabe quem? Você se lembra lá do etíope? Lá em Atos, acho que se não me engano, capítulo 8, se não me engano, né? O etíope, quando ele estava vindo da adoração de Jerusalém, ele estava lendo as Escrituras por ele mesmo. E nós acreditamos que até ali o Espírito Santo estava guiando ele. Mas chegou um momento que foi necessário, nos planos de Deus, Deus trazer uma pessoa para ajudá-lo na interpretação das Escrituras. E você se lembra que o Filipe, ele se aproxima ali, e ele faz uma pergunta: entendes o que lês? E o etíope responde assim: como eu posso entender se não tem ninguém que me explique? E aí, guiado pelo Espírito Santo, Filipe ajuda na interpretação das Escrituras. Como Deus Ele tem suas maneiras, né? Ele quer que a gente entenda, então Ele vai criar recursos para que a gente Exato. possa compreender. Basta estar com o coração aberto para isso, né? Eu vou dar um exemplo, né? Hoje nós temos o recurso, nós temos aí a TV Novo Tempo. É possível que alguém esteja lendo a Bíblia ali na sua casa e o Espírito Santo guia a pessoa até a TV Novo Tempo, até as redes sociais, até o canal aqui da Igreja do Marco, e a pessoa está com a Bíblia na mão e nós estamos tratando de um assunto que a pessoa está lendo. Então, na verdade, aquele texto da Bíblia: as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Todo aquele que busca a Deus com coração sincero, Deus não vai deixar essa pessoa no engano. Mesmo que essa pessoa esteja sozinha lendo a sua palavra, Deus não vai deixar essa pessoa no engano. Pastor, só um abraço aqui, é bom essa interação. Sim. O Clésio, a Lília, a Luciene, o Felipe e o Wilson te mandam um abraço. Opa, acho que eu Amigos. conheço esse grupo aí. Eu também quero retornar um abraço para essa família maravilhosa. Eu posso mandar um abraço aqui? Claro, também? por favor. Quero mandar um abraço para minha esposa, meu filho, que estão me assistindo, a Tereza e o Benjamin Derek. E quero mandar um abraço para minha família em São Paulo, minha mãe, minha irmã, meu cunhado e meu sobrinho Lucas, que eles estão acompanhando também aqui. Muito bem, eu vou ler uma pergunta, não sei se eu vou ler corretamente, vou ler do jeito que está escrito aqui. A Adriana Helena, obrigado Adriana. Ela pergunta assim: por que ainda existem pessoas cegas espirituais? Só vem a Jesus aquele que Ele enviar. Eu li exatamente como está escrito. Jesus aquele que enviar. Ok. Vamos lá. Infelizmente hoje, o pastor Fanuel, ela falou, eu vou responder em parte da maneira como eu entendi a pergunta, né? Infelizmente hoje o inimigo, de alguma maneira, ele cegou, está cegando as pessoas para assuntos espirituais. Então, por exemplo, tem pessoas que vão se aproximar da Bíblia e a mente dessas pessoas está tão entorpecida que ela não vai conseguir entender, de tão entorpecida que está a mente. Vou dar um exemplo para você. Meios pelos quais o inimigo está entorpecendo a mente das pessoas. Por exemplo, certos programas televisivos, que trazem problemas à mente da pessoa, não? O doutor acabou de nos falar, né? De problemas que nós podemos ter com a televisão, determinada hora do dia, da noite, etc. Mas certos programas televisivos que podem jogar coisas ruins à nossa mente. Aí quando eu me aproximo da verdade, me aproximo da Bíblia, minha mente está entorpecida, ok? Por exemplo, certos vícios na pessoa,
que podem atrapalhar a sua compreensão das Escrituras. Tratando um pouco sobre a área da saúde, né? Certos hábitos que a pessoa pode ter, podem atrapalhar na compreensão das Escrituras. Vou dar um exemplo. Por exemplo, um amigo de casa pode concordar comigo. Você percebe que quando você se alimenta e você vai estudar em seguida, você não consegue? É porque na verdade o cérebro está em trabalho, em conjunto com o organismo no processo da digestão. Então há certos alimentos que nós podemos ingerir que pode atrapalhar a nossa mente, entorpecer a mente, ou então usar o próprio termo que ela está usando, cegar a nossa mente, né? Então para isso a pessoa ela deve tomar cuidado. Então, e o que acontece? O que fazer com essas pessoas? Primeiro, se eu conheço alguém assim, eu tenho que orar por essa pessoa. Eu tenho que orar para que Deus de alguma maneira liberte essa pessoa. Abra os olhos dessa pessoa, não? Me faz lembrar agora aqui o apóstolo Paulo, né? Por ocasião da sua conversão, lembra que ele ficou cego, né? Ele ficou cego e ele fez uma oração. Ananias foi até lá e fez uma oração para libertar Paulo daquela cegueira física, mas que em um sentido simbólico, Paulo também estava sendo libertado da sua cegueira espiritual. E qual era a cegueira espiritual de Paulo? Paulo estava resistindo os apelos do Espírito Santo que Estevão já havia feito para ele. Então isso estava entorpecendo o apóstolo Paulo. Consegui mais ou menos tentar responder a pergunta dela aí, né? Pastor Carlos Peixoto aqui disse que está com a família, né? Até meu mãe. Está com a mãe, o sobrinho. Acho que é a mãe do senhor que está lá acompanhando. É meu cunhado. Ok, família toda. Um abraço aí. Um abraço para vocês. Obrigado. Aí. Bom, o Wendel Correia, obrigado Wendel pela sua pergunta. Ele diz assim: por que os meios acadêmicos, inclusive cristãos, têm dificuldade de aceitar o livro de Gênesis como livro histórico? Excelente, sendo que o próprio Jesus citou o dilúvio como fato histórico. Excelente pergunta. Veja só, no meio acadêmico, inclusive no meio acadêmico teológico, nós temos essa tendência. Há uma certa tendência de desacreditar os primeiros 11 capítulos da Bíblia, capítulo 1 até o capítulo 11. Esses primeiros 11 capítulos da Bíblia são capítulos fundamentais para o restante da Bíblia. Por exemplo, são nos primeiros 11 capítulos da Bíblia que nós temos ali crenças fundamentais. Por exemplo, o criacionismo, o sábado como dia de guarda, já começa ali em Gênesis, capítulo 2, versos de 1 a 3. Por exemplo, o casamento, Adão e Eva, família. Então nós temos ali as principais crenças fundamentais da Bíblia nos primeiros 11 capítulos da Bíblia. É por isso que o inimigo, de alguma maneira, ele luta contra esses 11 capítulos. Qual que é a ideia? Que esses 11 capítulos são mitológicos, né? São histórias, não são histórias. Por exemplo, a questão da criação em 24, da criação em 7 dias literais. Alguns argumentam que são milhares de anos, ou então cada dia ali foi 1000 anos. Então qual é o perigo? A questão é a seguinte: como entender que esses 11 capítulos eles foram históricos? A própria pergunta que ele fez já tem uma resposta. Ele já mostra aí. O próprio Jesus Cristo, quando citou essas partes da Bíblia, Jesus Cristo citou como sendo fatos históricos. Vamos dar um exemplo, vamos folhear aqui. Você pode abrir em Mateus capítulo 24. Vamos lá, Mateus capítulo 24. Vamos lá. O telespectador pode acompanhar aí. Acho que é Mateus capítulo 24, quando Jesus faz a comparação. Deixa eu ver aqui. Só um momentinho. Deixa eu ver. Quando ele faz a comparação da vinda dele com os dias de Noé. Vamos ver se é Mateus 24 mesmo. Deixa eu ver aqui. Só um momentinho. Deixa eu ver. Está na lição. É Mateus 24, é Lucas 21. Só um momentinho. Quando Jesus faz a comparação da vinda dele. Aqui, acho que é Mateus 24, verso 38. É isso mesmo? Isso mesmo. Está aqui, ó. Isso. Mateus capítulo 24, versículo 38. Vamos lá. Verso 38. Vamos ler desde o versículo 37, que é onde ele faz a citação. Eu vou ler aqui, ó. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então veja só, aqui Jesus está fazendo uma citação de Gênesis capítulo 6 até o capítulo 8, que é o evento do dilúvio. Preste atenção. Se o evento do dilúvio for mitológico,
não foi real, então a segunda vinda também não vai ser. Porque ele usa a expressão comparativa, assim como foi, assim será. Assim como foi, assim será. Então aqui, se eu creio que a segunda vinda de Cristo vai ser um evento real, eu devo crer também que o evento dilúvio foi real. Ele faz um elemento comparativo. Eu devo crer, pastor Fanuel, que a segunda vinda será um evento real, porque a primeira vinda foi. A primeira vinda foi um evento real. Jesus veio, nasceu, viveu 33 anos nesse mundo e ascendeu ao céu. E por que eu devo crer que a segunda vinda será real com base na primeira vinda? Porque Jesus falou assim, ó, se eu for, eu voltarei. Eu creio que ele foi, então ele voltará. Então, se a segunda vinda será um evento real, logo o evento do dilúvio foi real, porque ele faz um elemento comparativo. Assim como foi, assim será. Então, aqui para mim é uma das respostas, não? É uma das maneiras de responder que um dos eventos dos primeiros 11 capítulos da Bíblia foi real, é o dilúvio. E além do mais, se a gente for extra Bíblia, por exemplo, nós temos a ciência que comprova isso, a própria arqueologia, a geologia comprova isso, a história comprova isso. Por exemplo, a própria história, a história com arqueologia, ela comprova no relato de Adão e Eva, no relato da Torre de Babel, no relato do dilúvio. Por exemplo, nós temos vários achados arqueológicos, não somente nas regiões da Bíblia, mas em todos os outros cantos do mundo, fora terras bíblicas, em que temos ali registros arqueológicos falando do dilúvio, falando da história de Adão e Eva, falando da Torre de Babel. Então, quando um evento é documentado mundialmente, é que o evento foi verdadeiro. Cavernas, né, pastor? Estive agora em janeiro, em um local no norte de Minas Gerais, totalmente afastado do oceano, onde tem aí o Vale do Peruaçu. São grutas, galerias gigantescas, que somente foram abertas por uma força forte da água, e fósseis que são reconhecidos como próprios de região marítima, de mar salgado, e estão ali no norte de Minas Gerais. Então, são evidências de que realmente houve uma inundação global. Houve uma catástrofe, né, global. Perfeito. Bom, a outra colocação aqui, pastor, Jesus ele fala em Mateus 5,17: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, eu vim cumprir. Okay. Qual é a relação de Cristo com a lei, já que há um consenso, entre aspas, no mundo evangélico, de que com a vinda de Cristo estamos vivendo uma nova aliança, em que a lei não se torna mais necessária? Ok, esse texto ele é muito bom. Sabe por que esse texto ele é muito bom? Porque é o seguinte, pastor, pela expressão aqui, lei ou os profetas. Você já percebeu que a gente enfatiza bastante a primeira expressão, lei? Só que Jesus não falou somente essa expressão, ele falou duas expressões, lei ou os profetas. Então vamos lá, vamos trabalhar essa expressão no Novo Testamento, tá? Essa é uma expressão muito comum no Novo Testamento, lei os profetas, lei os profetas, lei os profetas. Parece que a gente enfatiza somente a primeira expressão, lei, só que tem a segunda, lei os profetas. O que significa essa expressão, lei os profetas? Muito bem, eu quero chamar a atenção para outro texto, me permita, é Lucas capítulo 24, vamos lá, onde essa expressão se repete lá. Na verdade, essa é uma expressão que ela cobre toda a Bíblia, todo o Novo Testamento, os evangelhos e as cartas também. Vamos lá para Lucas capítulo 24. Se eu não me engano, é o versículo 44. Deixa eu ver aqui. Ok, Lucas capítulo 24, verso 44. Você em casa pode acompanhar aí também na sua Bíblia. Lucas 24, verso 44. Eu leio aqui. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então vamos lá. Essa expressão, ela significa a Bíblia daquela época, como ela era chamada. Nós bem sabemos que o nome Bíblia, né, o termo Bíblia, esse foi um termo grego, que na verdade vem do termo biblos, que é conjunto de livros. No tempo de Jesus, a Bíblia não tinha esse nome, né? O conjunto de livros sagrados não era chamado de Bíblia. Como que era chamado o conjunto de livros sagrados? Lei e os profetas. Lei e os profetas. Na verdade, é um termo técnico na teologia, que é Tanakh. Esse é o termo, T-A-N-A-K, Tanakh. Esse termo Tanakh representa a tríplice divisão do Antigo Testamento. Então, Ta de Torá,
Torá são os 5 primeiros livros, não? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que é chamado de Pentateuco, então é a Torá. Então, é Tá-na, que é Nebiim. Nebiim são os profetas. Vem desde Josué e vai até Malaquias. Então, Josué, Juízes, Reis, eles são chamados de profetas também. E vem, e o último K aqui, que é Ketubim, que é a seção dos escritos. Aí vem Salmos, Crônicas, Esdras, Neemias, até o livro de Daniel está incluso aqui também. Foram os livros escritos depois do cativeiro babilônico. Então, o Antigo Testamento tem essa tríplice divisão: Pentateuco, os profetas e os escritos. Então, no tempo de Jesus, como é que eles chamavam a Bíblia? Não era o nome Bíblia, era assim: a lei e os profetas, lei, profetas e salmos. Interessante, aqui em Lucas 24:44, Jesus coloca o nome do livro de Salmos, porque Salmos fazia parte ele era o livro que dava início à seção dos escritos, tá? Então aqui comigo, voltando lá para Mateus 24:17, se a gente voltar lá, nós vamos ver, se nós voltarmos lá, nós vamos ver qual foi a amplitude, pastor Fanuel, da resposta de Jesus. Não é Mateus 24, é Mateus 5, né? Mateus 5:17. 5:17, obrigado, pastor. É Mateus 5:17, vamos lá. Aí agora eu vou ler, de acordo com essa explicação, eu vou ler de novo o verso, vamos lá. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Jesus não está se referindo somente aos 10 mandamentos? Não está? Está se referindo a toda a Bíblia, a todo o Antigo Testamento. Lei e os profetas é uma expressão do Antigo Testamento. Então o que Jesus está falando? Eu não vim revogar, não é somente os 10 mandamentos. Eu não vim revogar o Antigo Testamento inteiro. Não, muito pelo contrário, eu vim cumprir o Antigo Testamento. Então olha que interessante. Por exemplo, tudo que envolve o Antigo Testamento, Jesus não aboliu. Então essa ideia de que assim, não, nós agora estamos na época do Novo Testamento, o Antigo Testamento não vale mais, muito pelo contrário. O próprio Cristo exaltou o Antigo Testamento, e na verdade era a única Bíblia naquele tempo. O Novo Testamento não estava escrito. O Novo Testamento só veio a ser escrito cerca de 20 a quase 30 anos depois. Então a Bíblia que Jesus usava, a Bíblia que os apóstolos usavam, era todo o Antigo Testamento. Como é que Jesus veio abolir a Bíblia que ele mesmo usava? Isso é uma contradição. Então, na verdade, Cristo, ele veio cumprir todo o Antigo Testamento. E o ato de cumprir o Antigo Testamento não significa abolir. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou dar um exemplo aqui em relação a lição não toca no assunto, mas o verso toca no assunto. Querem ver? A lei cerimonial. Às vezes a gente fala assim, não, a lei cerimonial foi abolida, o que agora a lei moral, somente ficou a lei moral. Muito pelo contrário. A lei cerimonial não foi abolida. A lei cerimonial foi cumprida em Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro que morreu, e Ele é o sacerdote que intercede no santuário celestial. A lei cerimonial, agora ela se cumpre no próprio ministério de Cristo. Se cumpriu no seu ministério terreno, Ele como sendo a vítima, o Cordeiro, e se cumpre no seu ministério no santuário celestial, Ele sendo o próprio sacerdote, sumo sacerdote no santuário celestial. Então Ele não veio abolir nada, muito pelo contrário, Ele veio cumprir. Você percebe que o verso ele é amplo, né? Muito amplo. O João Moura aqui, ele fala assim: é possível fazer um paralelo entre Mateus 5:17 e Mateus 11:30, vamos lá, onde muita gente tem julgado a lei de Deus como um fardo. Opa, vamos lá, 11:30. Mateus 11:30. Ok, vamos lá. Ótimo. Vamos ler Mateus capítulo 11:30. É o João que pergunta, né? O nome, né? Isso, João, é o seguinte, olha, nós não podemos ler esse verso sozinho. Vamos ler o contexto do 11:30. Vamos lá. Eu vou ler apenas 11 verso 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pergunta: o jugo que Jesus está falando aqui se refere à lei divina? Vamos ler os versos que vêm antes. Vamos lá, verso 28. Vinde a mim todos os que estáis, presta atenção nessa palavra, cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis, aí vem a palavra-chave, descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se eu falar que esse jugo representa a lei divina, eu vou entrar em contradição, sabe por quê? Qual é a história que vem em seguida? Veja aí, João, na sua Bíblia, a história que vem em seguida. A história que vem em seguida é sobre a guarda do sábado. Aqui, o pastor Fanuel, não é à toa que Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, coloca esse texto bem aqui.
Ele está querendo fazer uma ligação com o sábado. Não é à toa que Mateus escreve a palavra descanso. Achareis descanso para a vossa alma, porque a próxima sessão tem a ver com a guarda do sábado. Então ele está fazendo um link. Que link que ele está fazendo? Entre o descanso espiritual e o descanso físico. Não adianta eu descansar fisicamente no sábado, se ao longo da semana eu não descansei em Jesus Cristo espiritualmente. Você percebe que há uma ligação entre a minha comunhão com Jesus e a guarda do sábado, ok? Eu tenho que descansar em Cristo para descansar mesmo da guarda do sábado. Então o sábado e a lei não é o jugo que Jesus está se referindo. Esse jugo aí é o jugo de pecado, ok? É a transgressão da lei divina. E o descanso é a guarda da lei divina em Jesus Cristo. É muito pelo contrário. Apesar de que o texto, capítulo 12, muitos usam para justificar que Jesus estava condenando a maneira como se guardava o sábado, pelo fato dos discípulos terem sido discriminados, julgados, por estarem colhendo espigas para se alimentarem durante o sábado. Exato. E aí Cristo dá um novo sentido, que o judaísmo parece ter dominado, tirado, né? Que é o sentido espiritual do sábado. Aí de fato estava sendo um fardo pela maneira como os líderes da época estavam apresentando. É isso mesmo? É isso mesmo. E você me faz recordar o que o apóstolo Paulo escreveu nas suas epístolas, né? Por exemplo, quando Paulo ele fala sobre a condenação da lei nas suas epístolas, Paulo está tratando de duas coisas. Primeiro, a lei ela condena, que o salário do pecado é a morte. Só que também a lei guardada da maneira errada também condena. Isso que significa legalismo. Isso é o legalismo, né? Então, na verdade, esse é um fardo também. Você guardar a lei de uma forma legalista, esse também é um fardo. Por isso que eu tenho que encontrar na lei a pessoa de Jesus Cristo, que Ele lá está. Ele lá está. Ele mesmo fala: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ok. Bom, há uma parte da lição que a gente não pode deixar de falar. Pois não. E está aqui quando menciona a maneira como Cristo ensinava o Evangelho e apresentava o valor da Bíblia. Por exemplo, no capítulo 24, ele apresenta alguns acontecimentos que deveriam cumprir-se antes da sua volta. O versículo 13 a 35 de Mateus 24, só para a gente citar aqui, diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Aí o versículo 15: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E aí ele avança. Então, qual é a metodologia que fica clara que Cristo usou para validar a Bíblia e trazer a importância da convicção de que ela é a palavra de Deus? Ok, vamos lá. Mateus 24 aqui é um clássico, esse aqui é um grande capítulo, né? Na verdade, Mateus 24 foi resultado de uma pergunta que os discípulos fizeram, aqui no versículo, Mateus 24, versículo 2, né? Aqui no Mateus 24, deixa eu ver se é o verso 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Vamos lá. Você percebe que não é uma pergunta, são duas perguntas. Quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E aí no versículo 4 em diante, Jesus começa a resposta. É interessante aqui, do versículo 4 até o versículo 12 ou 10, você percebe que Jesus ele vai mencionando os sinais dos tempos, nação contra nação, reino contra reino, fomes, pestes, só que ele tem uma cláusula, ele fala assim: ó, ainda não é o fim, ainda não é o fim. Você percebe que ele não está respondendo a pergunta quando. A primeira pergunta tem a ver com o elemento tempo, quando, e ele responde: ainda não respondi, ainda não respondi essa pergunta. Então nesses versos, Jesus está querendo se referir à sua segunda vinda, são os sinais dos tempos, etc e tal. Ele vai responder o sinal mesmo, é no versículo 14, que é a pregação do evangelho ao mundo inteiro. Ele fala: quando esse evangelho for pregado ao mundo inteiro, aí vem o elemento tempo,
então virá o fim. Ok? Elemento tempo. Agora a pergunta fica, e o verso 15? Parece que o verso 15, ele entra aqui meio que parece uma lombada no texto, né? Então, quando pois virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, aí verso 16, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. O que isso aqui tem a ver conosco? Né? Quem estiver no eirado não desça, tirar. O que isso tem a ver com os nossos dias hoje? O que está acontecendo em Mateus 24? Jesus, ele vai misturar aqui, pastor Fanuel, dois eventos. São dois eventos que ele mistura. A destruição de Jerusalém no ano 70, ele está aqui no ano 31, né? 31 que ele morre, né? Jesus morre. Exato. Não, 31, eu estou falando, no ano 31, exato. Terceira década, né? Terceira, no ano 31, Jesus está no ano 31. Então a destruição de Jerusalém seria 40 anos depois, no ano 70. Então os discípulos, eles ficam espantados com aquilo que Jesus fala, que o templo seria destruído? Mas como é que esse templo vai ser destruído? E aí Jesus, ele vai mesclar dois eventos. A destruição do templo no ano 70 seria um tipo da destruição final da segunda vinda. Então ele vai mesclando. E para reforçar a profecia da destruição de Jerusalém no ano 70, ele vai citar no verso 15 o livro de Daniel. O livro de Daniel, lá no capítulo 8, capítulo 9, especificamente, fala que Jerusalém seria destruída, de um príncipe que iria vir, iria assolar a cidade de Jerusalém. É a esse evento que Jesus está se referindo, e ele pega como base o livro de Daniel. E aqui nós temos mais um exemplo de Jesus usando a Bíblia como fundamento das suas profecias, como fundamento da sua palavra. E nós temos uma outra lição aqui também, a historicidade do livro de Daniel, que muitos julgam que Daniel não existiu, etc., que foi outra pessoa que escreveu, que as histórias narradas no livro de Daniel não são verdadeiras. O próprio Cristo está usando o livro de Daniel como fonte histórica e profética para um evento que estaria 40 anos depois. Uma coisa importante, pastor, que a gente percebe aqui, são os dois tipos de profecias, né? A clássica e a apocalíptica. Então, aqui existem as duas, né? Profecias. E uma para explicar a outra. Exato. Como uma miniatura da maior. Uma visão maior, perfeitamente. Muito bem. Bom, pastor, nós temos aqui ainda no nosso guia de estudos um comentário sobre a questão da origem da Bíblia, a história da Bíblia. Eu percebi que as 3 últimas lições estão enfatizando isso. Como é que Jesus compreendia as pessoas e os eventos históricos da Bíblia? A gente tem vários textos aí, Mateus 12, Marcos 10, e parece que ele vai fazendo citações, referências. Qual é o objetivo dele fazer isso? É importante isso aqui, pastor Fanuel. Por exemplo, dentro do mundo acadêmico, veja só, essas questões, essas dúvidas contra a Bíblia, contra a historicidade da Bíblia, posso ser sério, isso aqui na verdade é da década passada, do século passado. Tudo isso já foi respondido. Por exemplo, você amigo que está nos ouvindo, nos assistindo, se você pegar algum livro de teologia no mundo evangélico, no mundo cristão, você vai perceber que esses questionamentos contra a veracidade da Bíblia, isso é do século passado, isso já foi respondido. Então vou dar um exemplo para ti. No mundo da teologia, no mundo teológico, uma discussão acadêmica, houve a alta crítica, né? A alta crítica do século passado colocou em xeque a historicidade de Davi, dizendo que Davi não existiu, dizendo que, por exemplo, que Nabucodonosor não existiu, dizendo que o próprio Daniel não existiu e assim por diante. Tudo isso já foi respondido no século passado, a própria ajuda da arqueologia. A arqueologia nos ajudou bastante, mas vamos imaginar que se a arqueologia não viesse nos ajudar. Vamos pelo próprio texto bíblico. O fato de Jesus mencionar como evento histórico já mostra a autenticidade do evento. A gente percebe que o Novo Testamento, ele está se fundamentando nos relatos históricos do Antigo Testamento. Nós demos um exemplo de Jesus usando o dilúvio como um evento histórico para comparar com a segunda vinda. Se o dilúvio não foi um evento histórico, logo a segunda vinda não vai ser. Então aqui, Jesus quando menciona Davi, né, acho que ele menciona o exemplo de Davi, dos pães aí, né, etc., né, ele vai mencionando outros eventos históricos. Isso apenas reforça a ideia de que os autores, os escritores do Novo Testamento e o próprio Jesus olhava para esses eventos como fatos.
O próprio Jesus é chamado de filho de Davi. Lucas, Mateus, etc., chama Jesus de filho de Davi. Se Jesus é chamado de filho de Davi, mostra que ele veio da descendência de Davi, e já mostra que Davi realmente existiu. Perfeito. Outra coisa que a gente não pode esquecer de mencionar aqui, quando se prepara um documento acadêmico, você cita autores, ideias, para validar aquela referência bibliográfica. Então é importantíssimo, a gente percebe também que eles usam esse recurso, está validando, está fazendo referências, declarando que são reais os fatos, e então ele endossa, né? Me parece que, acho que o comentarista da lição, do nosso guia de estudo, né? Em algum momento aqui ele mostra um dado estatístico, deixa eu só dar uma olhada aqui, isso aqui. É justamente na lição de quinta-feira, o amigo que está nos acompanhando com guia de estudo pode acompanhar. Na lição de quinta-feira, no terceiro parágrafo, abaixo da pergunta, aqui ó, tem um dado estatístico. Ó. Quantas vezes o Antigo Testamento é citado, né, no Novo Testamento? Olha lá. Então, vai lá, 2.688 referências do Antigo Testamento, 400 do livro do profeta Isaías, 370 dos Salmos e 220 do Êxodo. Eu quero fazer um comentário disso aqui. É interessante aqui os livros que são mais citados no Novo Testamento. Vejam só, os livros do Antigo Testamento que são mais citados no Novo. O profeta Isaías vem em primeiro lugar, 400 citações. Salmos vem em segundo lugar, 370. E Êxodo vem em terceiro lugar, 220. Preste atenção aos livros mais citados. Isaías, que representa a seção dos profetas. Salmos, que representa a seção dos escritos, e Êxodo, que representa a seção do Pentateuco, exatamente a tríplice divisão, ok? Pentateuco, os escritos e os profetas, é a tríplice divisão que Jesus se referia. Perfeito. Pastor, uma pessoa ficou curiosa na hora que falou sobre Mateus 24, 15, o abominável da desolação. Foi a Luciene. Só é um assunto que é mais amplo, extenso, né? né? Vamos lá. Mas ela pergunta assim: quando Jesus falou desse abominável, da desolação, ele está se referindo à destruição de Jerusalém pelos romanos, ou à imposição de um falso sistema de adoração pelo papado? Muito bem. Vamos lá, vamos deixar que a própria Bíblia responda? Vamos lá então. Como é que a gente vai deixar que a própria Bíblia responda? Você bem sabe, a pessoa que fez a pergunta, nós aqui também sabemos. A Luciene. A Luciene, né? Obrigado. Há 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses 4, 3 são chamados evangelhos sinóticos. A ideia de que esses 3 evangelhos, eles vão se complementando um ao outro. Eles são quase iguais. Você mesmo já percebeu pela leitura. Por exemplo, tem histórias que estão em Mateus, que se repetem em Marcos, se repetem em Lucas. Então vamos deixar que os próprios evangelistas se expliquem? Vamos lá então. Qual evangelista, qual dos 3 aqui que vai explicar esse verso? Vai ser Lucas. Lucas ele era médico, então ele era bem pesquisador, ele era mais detalhista. Lucas, quando ele escreveu o seu evangelho, parece que Lucas está querendo interpretar os outros 2. Que Marcos, a ideia é que Marcos foi escrito primeiro, depois veio Mateus, parece, a ideia de Lucas, alguma coisa assim, parece que Lucas está querendo deixar mais clara a linguagem dos outros 2. Vou dar só um exemplo, lá em Mateus ele fala assim, ó, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. A ideia parece que é impecabilidade. Lucas lá, o texto paralelo, ele fala assim, sede vós misericordiosos, como é o vosso Pai Celeste. Então a ideia de perfeição não é impecabilidade, é a ideia de amar ao próximo. Olha aí, parece que Lucas está deixando o texto mais compreensível. Vamos ver então como é que Lucas cita esse texto aí, vamos lá. Se eu não me engano é Lucas capítulo 21, é o texto paralelo de Mateus 24, 15. Deixa eu só verificar aqui, só um momentinho. Vamos lá, Lucas 21, versículo 20. Lucas 21, verso 20 é o texto paralelo de Mateus capítulo 24, verso 15. Lá em Mateus 24, 15, Jesus fala assim, o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. Vamos ver como é que Lucas escreve. Quando, porém, virdes, você percebe que ele usa o mesmo verbo, virdes. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, saber que está próxima à sua devastação. Veja que Lucas, ele está se referindo ao cerco de Jerusalém no ano 70. Foi no ano 68 depois de Cristo, o general Tito, ele cercou Jerusalém e na verdade, como é que eles faziam? Eles cercavam a cidade e não invadiam de imediato.
eles faziam cerco justamente para que as pessoas se entregassem. Se as pessoas não se entregassem, eles iriam invadir, invadiriam a cidade. Então aqui comigo, foi no ano 68 que começou o cerco, 2 anos, né? E o cerco ficou ali, e no ano 70 o general Tito invadiu. Interessante, Lucas está se referindo a isso, quando vir de Jerusalém, cercada de exércitos. Ele está interpretando o texto de Mateus 24:15. O abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, estava se referindo em primeiro momento. Aí aqui que está a questão. No primeiro momento estava se referindo à invasão romana ao cerco em Jerusalém no ano 70. Perfeito, então respondida aí a pergunta, não é? O Sidney Wegner, parece que é um amigo de infância. Amigo meu, aí. Opa, é gente nossa aí lá de São Paulo aí, beleza? Tudo bem. Casado com a Fernanda, uma lembrança aí para a família. Bom, uma dúvida aqui, o Sérgio Menezes. Pastor Isinaldo, a expressão contém na parte de quinta-feira é correta? Deixa eu ver aqui, peraí. Vou mencionar aqui. Vou ver aqui. Quinta-feira, está se referindo à lição, talvez não? Ao comentário da lição, não é isso? O comentário da lição, vamos ver aqui. Que aí a gente vai ter que procurar aqui a expressão contém. Contém. Será que a questão da verdade, que a Bíblia contém a verdade, será que essa é a observação dele? A Bíblia é isso mesmo, a Bíblia é ou contém a autoridade para todos os aspectos da vida? Opa, meu irmão, a Bíblia é a autoridade, assim como ela é inspirada, porque se a gente usa a palavra contém, nós não estamos sendo absolutos. A Bíblia é absoluta, ela é a palavra de Deus, e ela é a autoridade. Ela é a autoridade. Então é perigoso falar que contém, né? Porque quando eu falo que, veja só, essa expressão, quando eu falo assim, contém, eu dou margem para dizer que não é 100%. Por exemplo, eu tenho esse livro aqui, daqui a pouco eu vou falar dos livros. Eu posso dizer assim, esse livro contém contém a língua inglesa. Eu estou querendo dizer que os outros capítulos talvez não foram escritos em inglês. Então, quando eu falo a Bíblia contém a verdade, a Bíblia contém a autoridade, a Bíblia contém a inspiração, é perigoso. Não, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a autoridade máxima. Pastor, me desculpa, pastor, o senhor mencionou algo importante, o nosso tempo está acabando, mas é interessante aqui, sobre a referência bibliográfica, né? Os apóstolos, quando escreveram no Novo Testamento, sempre estavam citando o Antigo Testamento, e o próprio Jesus citou o Antigo Testamento. Olha que interessante, Jesus foi a única autoridade que citou ele mesmo. Ele estava citando ele mesmo. A única autoridade, o único que pode citar ele mesmo. Que ele falava, está escrito, sendo que foi ele mesmo que inspirou. A única autoridade que cita ele mesmo. Perfeito. Estava lá presente, né, em cada fato histórico. Os apóstolos tiveram a oportunidade de fazer teologia aos pés do próprio Deus. Imagine a situação, né? Privilegiados, né? Bom, a gente está concluindo, o momento agora de fazermos algumas considerações. Perfeito. A gente quer agradecer muito a participação de todos, alguns comentários, e você que está aí conectado com a gente. Para concluir, pastor, os apóstolos, né? A gente viu que Jesus dá autoridade, ele endossa a Bíblia. E os apóstolos, eles também entendiam a autoridade da Bíblia? Ou será que há algum texto que a gente poderia usar para questionar isso? Não, a gente tem textos que confirmam que os apóstolos endossavam a Bíblia. Será que ali na origem cristã, da igreja cristã em Atos, em diante, há alguma coisa que dê força à ideia de que a Bíblia ela é autoridade, ela tem autoridade máxima, e de que os apóstolos tinham esse consenso entre eles de endossar, de enfatizar e apresentar a Bíblia? Tá, eu vou apresentar 3 textos bíblicos, em segundos a gente responde, 2 Timóteo 3, é o texto áureo praticamente isso aqui, né? 2 Timóteo 3, verso 15 e 16. Paulo falando, escrevendo aqui, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E aí vem aqui a bandeira, uma das bandeiras da reforma, toda a escritura, né? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Interessante, quando Paulo escreveu esse texto, o Novo Testamento não tinha acabado de ser escrito ainda. Basicamente, Paulo estava se referindo ao Antigo Testamento. Toda a escritura é inspirada por Deus. O outro texto, se não me engano, é 2 Pedro 1, 21. Vamos deixar que a própria Bíblia responda aí. São textos áureos, né, sobre o assunto. 2 Pedro capítulo 1, verso 20 e 21.
os próprios apóstolos endossando as escrituras. Ó, 2 Pedro capítulo 1, verso 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais, interessante aí, parece que é redundância, nunca jamais, Pedro está querendo ser enfático aqui, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Pedro, ele apresenta aqui alguns princípios. Primeiro, a origem das escrituras. As escrituras sagradas não veio por particular elucidação. O profeta estava lá e tal, etc. Acho que eu vou escrever alguma coisa aqui. Não, o Espírito de Deus moveu ele para isso. E outra coisa que Pedro fala aqui é a autoridade das escrituras, tá? Aí eu queria o último texto que é importante, pastor, sabe o quê? Você percebe que a lição, ela falou muito do Antigo Testamento, né? A pergunta é, nós cremos na Bíblia como um todo, não somente o Antigo, mas o Novo também. E o Novo Testamento possui autoridade tão quanto o Antigo? Tem um texto que é, esse texto é 2 Pedro, capítulo 3, e aqui a gente termina. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14 a 16. Esse é um texto que não está na lição, mas esse texto vai mostrar a validade e a equidade do Novo Testamento com o Antigo Testamento. Vamos lá. 2 Pedro capítulo 3, verso 14. Por essa razão, pois amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Perceba que Pedro está se referindo à escrita de Paulo não como algo que partiu de Paulo, não originou em Paulo, sabedoria que lhe foi dada. Olha o verso 16. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, presta atenção agora, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Você percebe que Pedro compara os escritos de Paulo com as demais escrituras. Você percebe que já no tempo do Novo Testamento havia uma compreensão de que aquilo que eles estavam produzindo era também as escrituras. Pedro está fazendo isso, está comparando os escritos de Paulo, porque esse termo escritura se refere ao Antigo Testamento. Ele está comparando as cartas de Paulo no mesmo nível que os livros do Antigo Testamento. Isso é muito importante, porque como estava sendo construído o cânon, né? O cânon naquele momento, então estavam vivendo, né? Exato. Precisavam de validar, endossar. Exatamente. Fantástico. Exatamente. Pastor, okay. Minutos finais, o senhor tem algum material para sugerir, dar algumas considerações? Ok, eu quero apenas sugerir, né, você que está nos assistindo, né? A Casa Publicadora Brasileira, que é a editora da Igreja Adventista, tem publicado alguns livros, muitos livros, e eu trouxe alguns aqui. Esses são alguns clássicos, Compreendendo as Escrituras. Esse é um bom livro que você pode adquirir. É certo que nessa época de pandemia as lojas estão fechadas, mas pode adquirir pela internet, né? Compreendendo as Escrituras, que vai ajudá-lo na questão do entendimento da Bíblia. O outro livro é esse aqui, Interpretando as Escrituras. Então é uma dupla, é o Compreendendo as Escrituras e o Interpretando as Escrituras. Esse aqui ele trata mais de textos difíceis. Então ele mostra como ajudar a interpretar os textos difíceis. E o terceiro livro você pode encontrar em outras livrarias evangélicas, F.F. Bruce, o Cânon das Escrituras. Esse aqui mostra como é que os livros da Bíblia foram construídos e quando que se fechou o cânon, quando que a Bíblia foi completa. Muito bom esse livro aqui. Muito bem, então está a leitura aí, uma sugestão bibliográfica. Nossa próxima lição da semana tem como título a Bíblia, a fonte autoritativa de nossa teologia. A gente vai ter mais um convidado. Se tudo der certo, o pastor Everton Castro vai estar conosco aqui na semana que vem. Excelente. Pastor, a gente agradece muito por ter vindo, estado com a gente. Esses dias de distanciamento social não é fácil, né? É ruim demais. A gente fica em casa e a gente poder se arriscar um pouquinho em nome do Evangelho, estar junto aqui, até porque tem tantas pessoas que estão aí na linha de frente, né? Então a gente agradece por ter aceitado, ter vindo da fama da sua casa até aqui. Eu agradeço a todos que estão acompanhando com a gente, partilhando os comentários, pastor. O senhor pode depois ver no chat. Sim. Agradecendo, mencionando a importância da expansão da compreensão do estudo. Então foi muito positivo para muita gente. Nós não vamos concluir aqui, a gente vai ter a continuidade agora. A equipe vai nos conduzir aqui com um momento de louvor e teremos agora uma mensagem bíblica muito especial, dando início a uma série
É a série Promessas, e a promessa de hoje é a salvação. O pastor Ítalo se preparou para que pudesse ter esse momento especial. Pastor, vamos fazer uma oração? O senhor pode, por favor? Fechamos os olhos então, oremos. Eterno Deus, nós queremos lhe agradecer pela sua palavra. Podemos dizer assim como o salmista: lâmpada para os nossos pés é a sua palavra e luz para o nosso caminho. Que os nossos olhos estejam em Jesus Cristo, que é revelado nas Escrituras, e que tenhamos a Bíblia como a única fonte de autoridade para a nossa vida. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.